Fala, T&D! Estamos em mais um episódio com dois convidados especiais. Hoje nós vamos juntar a expertise de vocês para falar sobre a cultura de encantamento centrada no cliente. Estamos com dois experts, um expert em cultura, outro em encantamento do cliente, que na verdade eles acabam unindo as duas coisas também. E vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Então, muito prazer, né, recebê-lo aqui. Muito obrigado, né? A gente está aqui com o Alexandre Slivnik, que é expert, já conhecido por muitos da área de treinamento. E o Gui Marbach, também, né, um profissional aí que desenvolve lideranças pelo país, trabalha cultura. Então, obrigado. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui falando Fala T&D, né? Duas grandes lendas, né? No sentido não de lendas antigas, mas sim lendas de pessoas importantes que vão trazer muito significado para você, profissional de T&D. É um prazer, um privilégio fazer parte desse bate-papo para falar sobre cultura e encantamento de clientes, que aliás estão bem conectadas, como você bem disse, Carlos. Obrigado, é um prazer. É isso aí, um prazer. Uma honra estar nessa mesa com vocês, é realmente um prazer, essa possibilidade de poder dialogar, aprender, compartilhar. Então, espero que daqui saia, aliás, acredito, tenho certeza que daqui vão sair bons insights. Bons insights, né? Porque quando a gente troca informação, a gente sai com muito mais, a gente sai com conhecimento. Enfim, se você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, porque semanalmente nós vamos soltar um episódio com aqueles que transformam, desenvolvem, impactam o país. Então o objetivo desse podcast é dar voz aos experts. E pra gente começar, se tem alguém que ainda não conhece vocês, conta pra gente. Quem é o Alexandre e depois quem é o Gui? Como é que vocês foram parar na área de treinamento? Conta pra gente. Essa é uma boa pergunta. Alexandre é um grande apaixonado por pessoas. Só que eu só descobri isso quando eu entrei na área. Porque no início do meu trabalho, desde os meus 16 anos de idade, eu trabalho com eventos, organizando eventos. Inclusive, o primeiro CBTD que eu organizei tinha 60 pessoas. E na época eu não gostava do que eu fazia. Eu morria de medo de pessoas. Tempo isso? Isso foi em 1998, então faz 24 anos já, né? Então, nós estamos na 37ª edição. 37ª, eu fiz 25 edições, 24 edições do CBTD. Antes dessa eu já tinha participado do CBTD também. Mas eu tinha medo de falar com pessoas, eu tinha medo de microfone. E quando eu ia trabalhar, eu trabalhava só das 14 às 18, eu era um estagiário. Se eu chegava na empresa 5 minutos antes, eu ficava esperando, era daqueles funcionários que ficavam esperando até bater o horário certo de subir e começar a trabalhar, e 5 para 6 da tarde eu estava esperando para ir embora, porque eu não gostava do que eu fazia. Porque eu entendia que aquilo não era para mim. Eu não gostava de falar no microfone, eu não gostava de lidar com as pessoas, mas eu aprendi a gostar disso em 1998, no primeiro CBTD que eu organizei. E a partir daquele momento eu entendi a importância das pessoas dentro da empresa. E a gente fala muito sobre cultura e encantamento de clientes. Eu comecei a estudar encantamento de clientes, né, para que vocês entendam um pouco por que eu tô aqui. Hoje eu moro na cidade de Orlando. Dou treinamento nos bastidores da Disney porque eu me encantei pela forma que os colaboradores da Disney tratam os seus clientes. E aí eu fui estudar. E eu entendi que a Disney tem uma cultura centrada em pessoas. E o Walt Disney tem uma frase, né, para finalizar e já passar para o Gui aqui, ele faz o seguinte: você pode sonhar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso ter pessoas para transformar esse sonho em uma realidade. E quando eu descobri que não importa, a maior empresa do mundo, que é a Disney, a mais amada empresa do mundo, que é a Disney, ela tem essa cultura centrada em pessoas, eu comecei a me apaixonar por isso. Comecei a estudar e hoje eu estou aqui falando sobre pessoas, uma das coisas que eu mais gosto, falar sobre pessoas. Isso aí. Muito bem, eu também estou aqui, claro, nesse lugar, nesse ambiente, nessa mesa, por também gostar muito, amar muito pessoas e acreditar muito no caminho de evolução da sociedade a partir dessa influência que a gente pode fazer dentro do que são as principais estruturas organizadas capazes de mover a sociedade, que são as organizações. Eu construí a minha vida no mercado financeiro e sempre relacionado à área comercial do mercado financeiro. Então eu fiz carreira no mercado financeiro. E depois de um tempo também, curiosamente, eu descobri que o que eu mais gostava, e muito rapidamente eu já assumi papéis de liderança, logo no começo da minha carreira, nos 3 primeiros anos da minha carreira, a última posição executiva eu tinha uma equipe de 700 pessoas aproximadamente, mas eu vim descobrir que o que eu gostava não era, de fato, as questões relacionadas ao mercado financeiro. O que eu sempre gostei muito é tudo que era relacionado a pessoas, aos clientes que eu cuidava, às minhas equipes que eu cuidava. Isso era onde eu mais me afinava. E aí foi quando eu migrei a carreira, fechei esse ciclo
me deparei com o trabalho e a possibilidade de mudar a minha carreira para consultoria de treinamento e desenvolvimento. E logo no primeiro, a primeira oportunidade que a gente teve era uma fusão cultural de duas grandes organizações. Eu observei e descobri que é possível cuidar da cultura de forma consciente, trazer isso de forma... E de lá para cá, nesses últimos 2 anos, é o que eu venho trabalhando, é onde eu me especializei, amo esse processo de trabalhar na cultura das organizações. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, porque muitos profissionais estão nos assistindo, alguns deles já trabalham na área, como fornecedores, como parceiros, como a gente. Outros estão dentro das organizações coordenando programas, né? Tem profissionais de área de tecnologia educacional, enfim. Mas pode ser que tenha muita gente que queira um dia fazer o que a gente faz. Quais foram os principais desafios quando você deixou de ser um executivo e você passou a se tornar um consultor, um profissional para levar para as organizações? E seria legal também, já que você falou dessa primeiro cliente, a fusão, né? Depois acho que a gente falar quais são os fatores que influenciam a cultura de uma empresa quando você vai fazer uma fusão. Legal. Bom, primeira parte que você colocou em questão seria qual foi o grande desafio nessa mudança, nesse shifting da minha carreira, quando você deixa de fazer parte de uma grande estrutura organizacional, de um grande sistema com toda aquela estrutura complexa em que você é uma parte daquilo e você passa a ser um empreendedor solitário, e aí você é seu boy, o seu marketing, o seu vendas, o seu gerador de conteúdo. Então, esse foi um grande desafio, de mudar a chave para isso. Agora eu sou sozinho. E rapidamente eu descobri alguma outra coisa, que era essa solidão intelectual, e aí eu me associei a alguns parceiros, porque inicialmente eu fui para uma carreira solo. E rapidamente eu digo, não, sozinho não dá, porque quem me desafia e com quem eu compartilho, legal, com quem eu evoluo junto. Então rapidamente eu me associei, montei uma empresa de consultoria, com 2 outros pássaros solitários, melhor, 3 outros pássaros solitários, montamos essa organização, que foi quando tive essa primeira oportunidade dentro dessa fusão, legal, cultural. Que, aliás, nós estamos hoje na Crescimento, passando por uma fusão cultural também, como a posiciona, e está sendo bem interessante tratar, legal, isso dentro de casa. Mas, especialmente, o que não se leva em consideração numa fusão e que é um valor importantíssimo é aquela parte não tangível e que se relaciona com a cultura organizacional. Porque o raciocínio natural dos processos de fusão, de tudo que está dentro da ciência do M&A, ele é um raciocínio financista. Então nós colocamos isso dentro de uma conta em que a gente, aliás, traz um novo significado para a palavra sinergia, né? Porque sinergia, quando a gente fala de M&A, significa economia. É um pouco diferente daquilo que a gente classicamente poderia tratar. E deixa-se de levar em consideração o valor que trouxe, o valor intrínseco e abstrato e não tangível que trouxe essas organizações até esse lugar. E muitas vezes nos processos de fusão, você destrói muito valor, deixando de levar em consideração o que é que de bom cada uma pode se adicionar. E esse é o aspecto do olhar para a cultura, do olhar para essa parte intangível, abstrata, e que é um desafio por princípio. Porque naturalmente essa mente racional, mecanicista, ela olha para a conta, ela olha para a matemática, ela olha para os processos, ela faz os merge de estrutura. Mas o merge cultural significa a discussão mais profunda de qual é o nosso senso comum de significado e propósito para as coisas com as quais a gente vai se relacionar. Isso não é um processo simples, não é cotidiano, não é trivial. Mas graças a Deus, oxalá, estamos cada vez mais dando atenção a esse ponto. Que legal, olha só, a gente falou de coisas profundas aqui, e esse intangível é muito importante. E você, né, que tá perto da Disney, você que inspira muita gente a melhorar a experiência do cliente, como é que são essas questões intangíveis dentro da cultura de uma empresa que podem impactar na experiência do cliente? Você sabe que o encantamento ele é intangível, embora ele seja mensurável. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho uma frase que eu adorei, escutei de um amigo meu chamado Dan Cockrell. Ele foi presidente do Magic Kingdom lá em Orlando. E um pouquinho antes dele se aposentar, ele se aposentou no começo, no final da pandemia, foi em fevereiro, no final da pandemia, um pouco antes da pandemia, fevereiro de 2020. Ele se aposentou, eu estava num almoço com ele e falei, Dan, por que a Disney é uma das empresas mais amadas do mundo? E ele trouxe uma frase que aí eu trago um pouco dessa história do processo, né? Ele falou o seguinte, é porque aqui na Disney nós fazemos as coisas certas sem esquecer de certas coisas.
Quando ele falou essa frase, fazemos as coisas certas sem esquecer de certas coisas, eu entendi. Você vai seguir o processo, porque todas as empresas, ou boa parte delas, tem um manual daquilo que você tem que fazer. Mas quando a gente está falando em cultura, a gente está falando de comportamento, de como as pessoas reagem àquele manual, reagem àquela regra. Então, entendo eu, claro, nós temos aqui um grande especialista de cultura, que, na verdade, cultura é o comportamento das pessoas dentro de um grupo, dentro de uma empresa. Essa é a minha crença, isso que eu acredito. Então, quanto mais a gente puder direcionar, quanto mais a gente puder contratar pessoas que tenham essa cultura alinhada, ou valores alinhados, que tenham o mesmo propósito, ou propósitos conectados, melhor. E aí tem a ver com treinamento também. Eu sempre falo de 3 pilares, né, para você sustentar uma cultura de encantamento de clientes. Primeiro, contratar as pessoas de acordo com os seus valores, de acordo com o seu jeito de ser. Segundo, treinar as pessoas, que muitas vezes as empresas só se preocupam com treinamento técnico. Você chegou na empresa, tem aqui, ó, é assim que você faz. Mas como é que é o seu DNA? Como é que as coisas são feitas aqui? Cada vez mais as empresas estão preocupando com a cultura, mas infelizmente muitas ainda só jogam um manual na mão do seu novo colaborador, ó, lê um pouquinho aí, lê a história do nosso site e acabou. Essa preocupação tem que ser muito evidente. E claro, o terceiro e mais importante pilar, não mais importante, mas também importante, é a liderança, que é aquela que vai tocar o bumbo, é aquela que vai perpetuar a nossa cultura. Então, eu vejo isso na Disney, esses 3 pilares funcionando de maneira mágica, por isso que eles são uma das marcas mais amadas do mundo. Legal. Deixa eu aproveitar, você que está nos assistindo deve ter o desafio de fazer leitura da cultura, dos fatores que influenciam a cultura da empresa para poder fazer ações, intervir. E aí eu volto a pergunta aqui para você, Gui. Existe algum método, né? Existe algum processo, existe algum jeito de fazer leitura, né? Você é um profissional que já tem anos de experiência, mas imagino que existem alguns fundamentos que podem te ajudar a fazer leitura, criar ações, estratégias. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Não, legal. Excelente. Esse é bem o que é, digamos, a minha praia. É o que é o objeto. Quero aprender com você aqui, ó. Conta aí um pouquinho, ó. Vamos decodificar. Você que é de treinamento, vamos descobrir como é que a gente faz isso. Legal. Importante. Na psicologia tem se fala o seguinte: aquilo que não está no nosso nível de consciência pra gente não existe. Não tenho consciência disso, então isso não existe. Então, invariavelmente, vale muito a pena levar em consideração olhar a cultura e medir a cultura e mensurar a cultura a partir de um dos diversos métodos que existem. No começo, logo, eu descobri um que eu me afinei muito, muito proximamente, é bem objeto da nossa conversa aqui, que é um método bastante humanista, que tem a ver com você tratar das pessoas, a cultura, dentro do que a gente acredita, ela acontece a partir do que o Alexandre falou aqui, da liderança, dos líderes, são pessoas, tá? Então, existem diversos métodos, existem alguns métodos. Eu, quando comecei, me conectei com isso, eu procurei aprofundar, eu estudei em torno de 30 e poucos métodos. 30 e poucos métodos para trabalhar a cultura. E tem gente que fala que não é mensurável, né? Que fala assim, não, você não tem como mensurar. Então vamos lá, a gente tá falando de método, ok? Exatamente. Mais 30 e tantos métodos, olha só que incrível. Então você tem um conjunto de métodos que você faz sim, você traz para uma mensuração, isso é bem importante. Isso é bem importante, especialmente porque ele desmistifica aquilo que é criado, porque normalmente o que é pra gente, falando aqui em nome das organizações, o que é pra gente o nosso jeito de ser, é aquilo que é consequente de um argumento muito bem fundamentado, postulado e eloquente de alguém que tem esse poder, ou a força da caneta que define, nós somos assim, portanto isso vai dar certo ou isso não vai dar certo. Mas esse olhar, ele é o olhar que vem exatamente do viés de quem formou, de quem forjou essa cultura, e por princípio ele já vem enviesado. Então quando você traz para um método, não que ele traga para algo muito diferente daquilo que a gente vivencia, mas ele se estrutura de um jeito em que você consegue, a partir de uma mensuração, a partir de uma estrutura, trazer para um desenho e dizer, olha, esse é o nosso jeito de ser. E aí você traz para a consciência quais são as características que são positivas, que nos alavancam, características que eventualmente são aqueles obstáculos que nós nutrimos sem ter consciência disso, para então montar e estruturar os planos de ação e seguir adiante. Então existem métodos, sim, de você mensurar, trazer para a consciência e fazer escolhas conscientes a partir dessas medidas. Legal. Você sabe que você estava comentando e eu passei alguns anos estudando dinâmica de grupo, uma série de coisas. E dinâmica de grupo não é só lá e aplicar uma dinâmica, como muito profissional de treinamento aplica. Eu também aplico dinâmica, vocês também. A questão é entender a dinâmica e funcionamento de um grupo. E aí tem uma coisa que a pandemia acabou fazendo com que as pessoas ficassem trabalhando distantes fisicamente. E muitas começaram a cobrar só a execução e pararam de fazer o básico, que é conversar. O diálogo. Você está dizendo, puxa, a gente tem que ter
o nosso jeito, a gente traz pro tangível, a gente documenta, mas só que isso precisa se transformar em comportamento. Como que a gente faz? Através da comunicação. Não tem mágica. Implementei um método. Você precisa fazer o quê? Você precisa conversar. E você evolui a cultura, né? A cultura não é algo que, eu mudo a cultura. Como é que é isso? Pois é, né? Eu vou dar minha percepção que a nossa cultura está aliada, como o próprio Gui falou, é liderança, né? E muda a liderança muitas vezes de uma empresa. A cultura, ela, claro, por mais que ela esteja enraizada, a liderança ela tem o poder de mudar um pouco a cultura, porque ele é o grande exemplo e tem que ser o grande exemplo. E se de repente a liderança não é congruente com a cultura que a empresa deseja, imagino eu que isso traga problemas, né? E aí o Gui estava falando agora sobre mensurar, né? A importância de mensurar, e eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: você não pode melhorar o que você não avalia. Você não pode melhorar o que você não avalia. Então, assim, precisamos sim entender, porque toda empresa, o que eu entendo, qual é a minha percepção, é que toda empresa tem cultura. Talvez você não tenha a cultura que você deseja, mas cultura tem. Então, avalie aquilo que você tem e veja aquilo que você quer. E eu costumo brincar, né? Como é que a Disney solidifica a cultura dela quase que centenária, né? Uma empresa que o ano que vem completa 100 anos. Ela, por exemplo, para contratar pessoas, ela pega as pessoas que têm a cultura mais enraizada para entrevistar os futuros profissionais. Então o pipoqueiro pode ser entrevistador, o pessoal da limpeza pode ser entrevistador. Então as pessoas que têm a cultura mais forte, uma vez por semana ou a cada 15 dias, vão para uma sala para entrevistar novos profissionais, porque a tendência é que eu contrate alguém que seja semelhante a mim. Então aqueles que já têm a cultura mais enraizada acabam decidindo quem eles vão contratar para a empresa, e com isso eles vão expandindo essa cultura de encantamento que existe lá dentro. Legal. E como que vocês enxergam que a área de treinamento e desenvolvimento pode ajudar na implementação de um processo que melhore a experiência do cliente, poder influenciar mais na cultura? Vocês têm algumas dicas aí para os profissionais que estão nos ouvindo? Eu queria, só um comentário que você falou, aquilo que a gente não pode melhorar aquilo que a gente não mede. E tem uma frase que eu adoro do Richard Barrett, que ele fala o seguinte, que eu acho bem interessante: tudo aquilo que a gente mede já começa a melhorar. Perfeito. Ótimo, adorei. Incrível. Experimenta botar a balança no banheiro, vai. Todo dia pesa. Você já melhora a alimentação. Você já começa. Exatamente. É isso aí. Você já começa a perceber o que foi que você fez de errado para crescer aquele meio quilo. Cria consciência, né? A partir do momento que você tem o dado, você vai gerar uma consciência. Perfeito. Exatamente, exatamente. Mas para responder essa questão, acho que é importante nós olharmos, nós entendermos o comportamento humano. Ele, na realidade, ele é a consequência de algumas camadas. Quando a gente fala treinamento, é muito em cima de desenvolvimento de uma das camadas, que é a camada de competência, de capacidade. Isso a gente treina. E nesse aspecto, o Recursos Humanos tem uma tarefa muito importante de compreender qual é o conjunto de capacidades e competências. Skills, hard skills, exatamente. Skills, Que a gente precisa desenvolver. Isso é um pedaço importante. A cultura vai subindo o nível, né? Tem um outro pedaço que também é um pedaço central, porque não necessariamente aquilo que a gente sabe fazer, a gente coloca a serviço da organização nos nossos comportamentos. Eu vou colocar desde que eu acredite que isso tem valor. E aí é onde entra o outro nível, que é o nível de crenças, o nível de crenças e valores coletivos. E que aí vai muito ao encontro do que o Alexandre trouxe. Isso só acontece a partir do diálogo, a partir de um nível de compreensão clara do que é o significado coletivo disso pra gente. Então, eu posso dizer o seguinte: olha, nós temos lá um valor na parede escrito comprometimento, mas o que é comprometimento para mim, para você ou para você? Podem ser coisas diferentes. E a clareza do que efetivamente é o que a gente acredita e que se conecta com esse artefato de linguagem. A palavra comprometimento é um artefato de linguagem. O que ele significa? Ele está em outro lugar. E nesse aspecto, também acreditamos que o RH tem uma importante ação, que é de criar circunstâncias para que esse diálogo aconteça. E para que as pessoas, inclusive, se sintam seguras de dialogar de todas as formas, até para deixar claro na mesa quando é que nós temos os paradoxos. Porque uma coisa diz o seguinte: olha, nós precisamos ter foco no cliente, resolver o problema do cliente. Ele briga diretamente com o paradoxo de nossa necessidade de fazer resultados, porque não necessariamente aquilo que nos traz mais resultado num dado momento é exatamente aquilo que o cliente está precisando nesse momento. Então nós vivemos sob esse paradoxo e isso permanentemente acontece. E não dá para se abrir mão nem de uma coisa nem de outra. Então, né, olha só, eu posso entender que profissional de treinamento e desenvolvimento, né? Porque uma coisa é treinar, né? Outra coisa é desenvolver e juntar essas duas coisas.
ele precisa ser alguém que cria condições, você falou, né, circunstância, para que o diálogo aconteça. E tem um conceito que vem da física que é a valência, a capacidade de troca entre os átomos. Quando você vê um time que está disfuncional, você vai ver a valência não acontece, as pessoas não trocam, não dão feedback, não se comunicam. E aí a gente vive um desafio grande, que é pressão de fazer muita coisa. E como que a gente faz para estimular com que as empresas parem um pouco, principalmente a alta liderança, às vezes para conversar de coisas que não são tão tangíveis, resolutivas a curto prazo, mas que influenciam nessa cultura. Acho que esse é um desafio, né? Como é que vocês veem isso? É um desafio, né? Mas eu entendo que a liderança tem que ficar a maior parte do tempo junto com a sua equipe. Eu entendo isso e, particularmente, eu acredito, não é o tempo estar próximo, é preocupado com a sua equipe, olhando para a sua equipe. Por exemplo, voltando ao Disney, né? Falo muito de Disney, no final eu trabalho junto com eles. 80% do tempo de um líder, ele investe junto com o seu colaborador. 20% fechado numa sala cuidando de questões burocráticas. Ele está cuidando do seu colaborador. Sabe por quê? Porque a essência do encantamento do cliente vem na seguinte lógica, que eu acredito muito e a gente aplica no CBTD, inclusive. O encantamento do cliente externo é uma consequência do encantamento do cliente interno. Então eu preciso encantar o meu cliente interno para que ele encante o meu cliente externo. E aí eu vou até voltar um pouquinho na sua pergunta que você fez para o Gui, que brilhantemente eu trouxe a reflexão do papel do T&D. Eu acho que assim, o profissional que chega, imagina que você já passei por um processo de contratação, essa pessoa tem um fit cultural, veio para mim. Eu tenho uma frase que eu levo muito e espero que você, profissional de treinamento, saiba disso. É muito mais barato treinar atitude do que treinar aptidão. Muitas empresas querem investir milhões e milhões para treinar atitude. Claro que é treinável, mas é mais difícil. Então, quando você pensa e junto com o seu departamento de recrutamento e seleção, contrate já por atitudes e treine as aptidões depois, mas sem esquecer o treinamento cultural. Como eu disse no início, eu acho que o primeiro treinamento tem que ser um banho cultural para que a pessoa viva aquela cultura e para que a pessoa transborde aquela cultura da sua empresa. É isso que eu acredito. É isso aí, hein? Quanto insight interessante. Vocês viram que juntar aqui experts, né? Em cultura, em falar do cliente. Hoje tem se falado muito de colocar o cliente no centro, né? Principalmente quando você tem empresas que estão na liderança dos seus mercados, não dá só para você olhar para o concorrente, você tem que escutar o seu cliente. Aí você vê empresas que são menores, colocam o cliente no centro, não tem produtos e serviços tão desenvolvidos, vão lá, escuta esses clientes, e daqui a pouco começam a crescer porque começam a resolver a dor do cliente. E aí você vê empresas que vão crescendo muito, perdem o foco ali do cliente, e aí daqui a pouco o foco está no processo, que é importante ter processos, o foco está no número, que é importante olhar o indicador. Mas como é que vocês enxergam essa questão do movimento das empresas, né, falar sobre, não só falar, né, mas colocar o cliente no centro, né? O NPS é um indicador, que é o Net Promoter Score, né, que mede a lealdade dos clientes, nos ajuda a saber, né, quantos clientes a gente tem de promotor, não tem que tomar ações com base nisso. Como é que vocês têm visto isso aí no mercado? Eu vou só fazer um parênteses aqui, já passo para você, Gui, rapidinho, porque esse é um tema que eu tô adorando estudar. Por exemplo, a empresa mais valiosa do mundo é a Apple, hoje, a empresa mais valiosa do mundo. E você sabia que a Apple não comissiona seus vendedores? A Apple, quando você vai comprar um computador da Apple, um computador, um celular, qualquer produto da Apple, ele vai te ensinar a mexer. O vendedor que vendeu para você, ele vai ficar o tempo que for para te ensinar a mexer. E aí eu tenho um conhecido que ele é líder da Apple, e eu estava conversando com ele sobre como é que eles engajam seus colaboradores. E aí ele estava começando a conversar comigo, e aí eu perguntei, qual é a comissão que vocês pagam? Porque eu tinha certeza que pagava. Ele falou assim, não, a gente não paga comissão. Aí eu falei, como assim não paga comissão? É porque a gente acredita que a comissão gera pressão e coloca o interesse do vendedor acima do interesse do cliente. Quando ele me falou aqui, eu falei assim, é isso, cultura centrada no cliente é quando você coloca o interesse do cliente acima do seu interesse. Eu acho isso brilhante. A empresa mais valiosa do mundo não comissiona. Eu não estou aqui dizendo para você tirar a comissão da sua equipe, mas talvez você valorizar outras coisas que não a questão da remuneração. Porque muitas vezes o que vale mais não é a recompensa, é o reconhecimento. Cada vez mais as empresas, para estimular essa cultura de encantamento de clientes, precisam reconhecer o comportamento dos seus colaboradores para que eles repitam esse comportamento nos próximos dias. Desculpa, Gui. Não, excelente, excelente. Nós definimos cultura organizacional
como sendo o conjunto de comportamentos observáveis que são encorajados e permitidos, pelo que eu simplifico chamando de sistema geral de consequências. O sistema geral de consequências é um conjunto de coisas que dá consequência ao comportamento das pessoas, reconhecendo ou, entre aspas, a palavra horrorosa, punindo, vamos lá, mas dá alguma consequência e está nesse lugar. Então, nós trabalhamos cultura por valores. Pra você ter uma ideia, até ratificando e ajudando um pouco a fortalecer exatamente o que o Alexandre trouxe. Nós fizemos pesquisa de valores no Brasil em mais de 240 empresas nesse método. É uma quantidade muito grande. Em 100% delas aparece como um valor desejado reconhecimento do colaborador. Quando a gente traz isso para a mesa do top management, mas como isso aparece reconhecimento, se nós pagamos no primeiro quartil, se a gente tem o melhor plano de benefício, a gente tem. E quando a gente vai aprofundar, a gente descobre que não é exatamente isso. Então, quando a gente vai para o mergulho qualitativo, o que aparece ali é entre 8% e 14% relacionado a compensation. Todo o resto é o que eu simplifico dizendo o seguinte: não me deixe invisível, me deixe ser parte, me deixe participar. E aí eu tive uma situação exatamente ontem, uma situação que foi exatamente uma pessoa amiga comentando comigo de uma necessidade do cliente, ela vivendo um dilema terrível, que ela estava vendo essa necessidade do cliente e a organização que ela trabalha, uma organização financeira, né, do sistema financeiro, e que dizia o seguinte: não, isso aí a gente, em simplificando, a gente não ganha nada com isso. E, sim, mas o cliente está precisando. Então, quer dizer, e essa pessoa ela teve que brigar contra o sistema por uma questão dela, da próprio valor ético, daquilo que ela acredita genuinamente em honra ao cliente, porque está escrito lá que essa organização ela é customer centricity. Está escrito ali, mas na prática não é exatamente aquilo que a gente vê. Então, olha só, o engajamento, essa é uma frase que eu conheci recentemente, que eu gosto muito, e tenho repetido, o engajamento, ele acontece quando as pessoas se conectam de forma verdadeira com aquilo que elas acreditam, associado à liberdade de poder se expressar genuinamente sem medo. Então, se uma organização diz o seguinte: nós somos focados no cliente, e ela honra isso com todas as consequências, valorizando comportamentos que são para olhar o cliente, para escutar o cliente, para trazer a necessidade do cliente para dentro da pauta, isso conecta com aquilo que engaja esse colaborador, que diz o seguinte: eu acredito nisso, isso está sendo honrado, ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de trazer para a mesa quando nós estamos fazendo algo que desagrada completamente ao cliente. Isso é estar focado no cliente. Isso é você ter realmente, não é essa história, o cliente tem sempre razão. Eu costumo dizer, o cliente tem sempre razão desde que ele tenha razão. Quando não tem, não tem. Entende? Então, a importância da congruência daquilo que se faz com aquilo que se prega, ela é vital para o engajamento das pessoas e, naturalmente, ele vai olhar o cliente, se ele, como cliente também da organização, ele é tratado com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Se as necessidades dele também são levadas em consideração. Esse é o pegada humanista da coisa, né? Ele replica ali com o cliente. Eu tenho você falou, né, o cliente nem sempre tem razão, e eu concordo absolutamente. Tem uma frase do meu grande amigo Jim Cunningham, lá americano, que ele fala o seguinte: o cliente não está certo sempre, mas você deve dar a ele a oportunidade dele estar errado de forma digna. Olha que incrível. O cliente não está certo sempre, mas você deve dar a ele a oportunidade de ele estar errado de forma digna. Então, por que eu vou retrucar? Por que eu não acolho? Por que eu falo, puxa, olha, isso não é assim, é assado, mas quanto mais melhor for a nossa transparência, quanto mais clara for a comunicação, melhor o nosso resultado. Então, vamos parar com essa ideia. Não, o cliente é a pessoa mais importante. Talvez ele seja, mas o seu colaborador também. O seu olhar para o colaborador tem que ser o mesmo olhar que você quer que ele tenha para o seu cliente externo. É isso aí. Você sabe que muita empresa usa o NPS como indicador para medir a lealdade do cliente. Só que a gente já evoluiu, né? Você tem o NPS, que é o NPS 2.0, né? Que é o NPS System, que é você pegar o indicador, fazer com que as lideranças, com que os times escutem o cliente e aí pensar em melhorias para a operação e melhorias estruturais. A gente tem feito alguns projetos em algumas organizações nesse sentido. E aí quando você dá voz ao cliente, você dá voz ao colaborador e ele percebe, principalmente em organizações muito grandes, que o cliente, quando traz uma dificuldade, existe um caminho dentro da organização para você fazer melhoria, e a organização ela
ela é feita de seres humanos, né? Nós somos seres gregários, dependemos uns dos outros. Você vê que a organização, ela passa a ter uma capacidade maior de inovação. As pessoas têm uma capacidade melhor de improvisar, mas ao mesmo tempo seguir processo, porque para você atender o cliente não dá para você ser um robozinho, né? Porque tudo aquilo que é repetitivo tem sido automatizado por inteligência artificial, por uma série de coisas. Cada vez mais a gente precisa trabalhar a questão da humanização. E isso vocês têm visto acontecer? Eu vejo muito isso acontecer em várias empresas. Na verdade, eu gosto muito de usar o NPS, mas qual o problema das empresas que eu vejo? Né? Muitas empresas aplicam, fazem o NPS, mas não fazem nada com a informação. Isso não usam. Pois é, e isso... E é a evolução do NPS. É horrível, é melhor não pegar, é melhor Isso você não pegar a informação. E o departamento de T&D tem um papel fundamental. Por quê? Ao ver o NPS, aí você tem lá as quantitativas, você tem algumas avaliações qualitativas, você precisa saber onde você precisa atuar para treinar, desenvolver esses profissionais para que a sua empresa seja melhor. Então, se você tem um dado na mão, trabalhe com ele, senão não adianta coletar esse dado. Se essa informação não permeia a organização inteira, você não tem um alinhamento que vem lá do board até... Não tem por que ter a informação. Exatamente isso, exatamente isso. O papo tá bom aqui, hein? Delícia, Tá ótimo, bom, né? tá bom. O papo tá... Deixa eu aproveitar aqui e dar uma complementada nisso, na perspectiva, quando a gente olha dessa conversa da humanização das coisas. Eu acho que nós estamos, graças a tudo que tem acontecido na humanidade, aliás, isso que a gente viveu recentemente trouxe um pouco, a partir de muita dor, muito sofrimento, para uma preocupação tanto mais humanista das relações, é importante. Essa própria necessidade de trabalho híbrido, onde as organizações que estão se saindo bem disso daí são aquelas que estão tendo a capacidade de dialogar com as necessidades individuais. E aí isso também é mais uma forma de ampliar tudo isso. Então, o que acontece? Nós, na Crescimento, por exemplo, nós temos um valor que a gente elenca, que a gente postula, que tem a conexão com o cliente. E a gente define quem é o cliente. E a gente define que o cliente é todo mundo. Todos são clientes. E quando você pensa, e que hoje está ganhando força essa coisa do ESG, é você olhar para as organizações de uma forma holística. E o que está por trás do ESG? O que está por trás do ESG é salvar a humanidade. É tratar de cuidar da humanidade para que ela seja perene. Não é salvar o planeta está pouco se lixando para ser salvo. O planeta já passamos por 5 extinções em massa, certo? Verdade. Então, e tudo bem, se a gente for extinto, quer dizer, essa é a primeira possibilidade de extinção causada por uma das espécies, tá certo? Nós. Então, veja, o que está por trás de mais profundo do contexto do conceito de ESG é a preocupação humanista. É cuidar para que as coisas funcionem a partir daí. Então, esse é o olhar que é principal. Então, um dos paradoxos importantes do ponto de vista cultural, de olhar e trazer as organizações para uma cultura de foco no cliente, é o paradoxo das necessidades de curto prazo e as visões de longo prazo. Esse é um dos paradoxos muito importantes. É de nós olharmos que nós somos parte de um sistema, nós precisamos produzir organizações que influenciem e que ofereçam ao sistema, olhando para a perenidade. E muitas vezes os desafios, que são os desafios, volto para a métrica racional do mundo mecanicista, que é os resultados, elas aparecem no balanço do curtíssimo prazo. Ela vai impactar no mercado de ações e ela é reconhecida pelo mercado de ações no curtíssimo prazo. Está começando a se desenhar alguma coisa agora que já traz valor para uma postura, um comportamento ESG, vamos chamar assim. Então, isso é uma faísca, isso é uma pequena luz no fim do túnel. E aí, quando se fala da cultura no cliente, ela tem que ser cultura no humano. Né? Então, eu gosto muito quando colocamos o humano em primeiro lugar. Se você coloca o humano em primeiro lugar, claro que o cliente vai estar nessa frente, mas quem serve aos clientes, né? É isso aí, sabe que tem o próprio Fred Heikel, né, que a gente estava falando do NPS, ele fala que tem um lucro bom e um lucro ruim. Eu posso lucrar a curto prazo, paro de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, paro de treinar meu time, você consegue reduzir o custo e você alavancar o seu resultado no curto prazo. O lucro bom é aquele em que você tem resultados sustentáveis. E aí você falou de uma coisa que é o paradoxo. Como que eu foco o resultado a curto prazo e ao mesmo tempo alinho com os interesses que não são só interesses meus, são interesses da sociedade, da humanidade. E aí você começa a ver que tem vários problemas da humanidade que as empresas ajudam a resolver.
Então eu acho que as empresas, elas são organismos vivos e as lideranças cada vez mais, assim como vocês falaram, elas têm que olhar um pouco mais para essa questão intangível, que é a cultura que é tangibilizada ali nos resultados. E que dica vocês dariam para os profissionais que estão nos assistindo, para eles poderem influenciar melhor, se é que eles têm que influenciar, não sei qual que é a visão de vocês, né? Será que a área de treinamento é uma área de apoio? É uma área estratégica? Né? Como que é isso para melhorar a experiência do cliente? Como que vocês veem isso? Não há encantamento sem desenvolvimento, na minha opinião. Você precisa desenvolver os colaboradores para que eles saibam. Então, essa área é a área, uma das áreas mais importantes. É a área mais importante, na minha opinião. É claro, porque você pode contratar mal, mas de repente com treinamento, investindo bastante em treinamento, você pode melhorar aquele profissional para ele se adequar à sua cultura e ele pode entregar um bom serviço. Agora, você pode contratar bem, não treinar, chega aqui, a cultura é ruim, a pessoa ela não vai entregar um bom serviço. E aí, para responder a sua pergunta, eu acho que a área do TID é tão estratégica que ela não tem que só olhar para o seu colaborador. Ele tem que melhorar, fazer com que o seu colaborador seja um melhor ser humano. Que ele não só melhore o relacionamento com os seus clientes externos, que melhore o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, namorada, pai, mãe, filho e filha. Eu costumo brincar, e é uma realidade. A minha esposa é minha cliente. Por quê? Se ela não gostar dos meus serviços, ela vai para a concorrência. E a gente tem problema. Gente, vamos entender. Cliente, como já mediu NPS ser com ela? Como é que tá? Eu tento medir NPS, mas ela nunca me responde. Então eu tenho medo até de um dia que ela responder. Amor, de 0 a 10, qual a probabilidade, né, de você recomendar uma amiga? Ela provavelmente vai dizer exatamente. Não vai responder, né? Vai ser uma detratora. Ela vai falar, não, acho que bem enviesado. 3, esse resultado virá enviesado. Bem enviesado, né? Que, aliás, você falou do viés. Como que são os vieses cognitivos? Influenciam aí na cultura? Tem alguma conexão com isso? Sim, absolutamente, absolutamente. Por isso que é muito importante olhar para... Porque a cultura, na realidade, ele é o resultado de um grupo social atuando. Você só tem cultura quando você tem pelo menos 2 pessoas, né? Não tem jeito. Então a importância de você trazer para o chão o que é que nós coletivamente pensamos e discutir o que nós combinamos coletivamente, isso é absolutamente vital, né? Então, a cultura forte ela vai se estabelecer a partir especialmente do primeiro time, primeiro grupo de liderança muito alinhado com aquilo que deve ser a nossa personalidade. Cultura forte tem a ver com liderança. Existe cultura fraca? Absolutamente. Eu considero... Vamos lá. Esse conceito é um conceito que tem alguns autores, algumas formas de se ver o que significa isso. Na minha visão, que eu acredito, é que a cultura forte é aquela que, quando você olha as dimensões principais de gestão, que é a estratégia, a liderança e a cultura... É quando isso daí funciona de forma umbilicalmente relacionado. A cultura ela é forjada a partir de crenças e valores da liderança. Essa liderança é quem desenha e executa a estratégia. A cultura ela deve sustentar a estratégia. E essas coisas elas se falam muito proximamente, elas são umbilicalmente relacionadas. Então o que eu entendo que é uma cultura forte é aquela cultura que efetivamente ela está acontecendo de forma consciente a serviço de quais são os desafios e objetivos estratégicos. É isso que eu considero como sendo uma cultura forte. Então é muito importante a gente ter profissionais da área de treinamento que ampliem um pouco a visão para entender qual a estratégia da companhia, entender uma série de coisas para que ele tenha uma visão mais sistêmica, né? Você falou da questão de ter uma visão mais holística. Exatamente, exatamente. Eu colocaria o seguinte, ó. A gente tem uma história aqui de décadas que vem, uma década talvez, que se coloca da expressão do que é o RH estratégico. E, em certa medida, o RH estratégico ele veio para o seguinte, o RH estratégico ele tem que entender do business e conectar as pessoas no business. Ok, mas a sutileza, ao meu ver, é que jamais o RH, se ele for realmente, genuinamente um RH conectado com o H, ele vai entender de business com quem está relacionado com o business. Mas ninguém de business tem a capacidade de conectar as necessidades e interesses dos humanos todos em alinhamento com as necessidades do business. E esse é o RH estratégico, aquele que é capaz de compreender quais são as necessidades humanas relacionadas nesse grupo social e conseguir associar isso às necessidades de negócio. E para isso tem que ter a sensibilidade humana à flor da pele. Então eu acho que essa pegada de o RH estratégico e ela vem um pouco para entender de negócio, acaba tirando um pouco do que deve ser
aquilo de mais genuíno. Claro que ele tem que entender o negócio que ele está operando, sim, mas nunca ele vai entender como quem é do negócio, como quem está cuidando da operação do negócio, claro. Mas, por princípio, é quem tem que ter a capacidade de compreender exatamente como é que funcionam os sistemas humanos. E aí ele conectar e ligar as peças, trazer mais para essa sensibilidade. Então, nesse aspecto, compreendendo isso, é compreender quais são as necessidades de desenvolvimento enquanto grupo social, as necessidades de cada um dos indivíduos, que são instituições diferentes, né? Eu sempre olhamos para 3 instituições: o indivíduo, os grupos e a organização. As organizações não se transformam, quem se transforma são as pessoas. E o RH é quem transformam os grupos que, consequentemente, impactam a organização. Exatamente. Então, a compreensão disso, para poder orientar o que precisa treinar e o que precisa desenvolver, é o que coloca a posição estratégica do RH, dizendo o seguinte: olha, entendo então quais são as demandas e necessidades de negócio, conhecendo aqui quem nós somos, os nossos grupos sociais, é para esse lugar que precisamos levar essas pessoas para que os interesses e necessidades se conectem. Sabe que é muito legal ouvir vocês falando? Vocês fazem um trabalho incrível que não é só levar conhecimento, é gerar processo de desenvolvimento. Porque o conhecimento que antes alguém da área de treinamento levava, hoje já está pulverizado, está na mão das pessoas. E às vezes o conhecimento já está na própria operação. Então o profissional de treinamento e desenvolvimento começa a ter que ser alguém, né? Não só começa, né? Precisa ser alguém que cria as condições para que as pessoas também treinem. E aí uma pergunta, né? Na Disney, quem treina? São os profissionais de treinamento ou você tem as lideranças, o pessoal da ponta? Como que é isso para gerar, de fato, uma cultura de encantamento no cliente? Vamos lá, tem 5 fases de treinamento na Disney. O primeiro deles é a cultura organizacional. Todo mundo passa por um treinamento de 8 horas só sobre cultura. Então, 8 horas entendendo... É o letramento, né? É o letramento. Exatamente, para entender o DNA da empresa, entender como é que a empresa funciona. E esse treinamento, claro, tem outras fases, né? Tem o treinamento on the job, tem o treinamento da função, tem o gerenciamento de carreira, enfim, mas eu vou focar nessa primeira fase. A segunda e a terceira fase, que é treinamento de função e o treinamento on the job, é feito pela área de treinamento. Mas o primeiro e as duas últimas feitas pela liderança, e o primeiro é feito pela pessoa que tem mais a cultura mais enraizada. O pipoqueiro pode ser um trainer. Olha que incrível! Ele vai ser treinado para falar e dar o treinamento de cultura. Por quê? Porque ele fala da vivência dele, ele fala daquilo como ele faz. Então ele é treinado pela Disney para uma vez por semana, ou a cada 15 dias, dar treinamento sobre cultura. E numa mesma sala, a Disney coloca desde o profissional que vai trabalhar com limpeza até o seu diretor. Numa mesma sala, porque no treinamento de cultura não tem camadas. É para todo mundo tem que vivenciar aquilo. Então na Disney eles fazem isso de forma brilhante. Não importa o que você faça dentro da Disney, você pode contratar pessoas e pode treinar pessoas. Isso eu acho brilhante. Não é só fazer o que é que eu faço. Essa é a minha tarefa. É como eu executo essa tarefa. Como eu executo essa tarefa é o que vem na primeira fase. Por quê, né? Muita qual clareza. O propósito, significado. Está por trás disso, qual é o significado disso. Aliás, eu tenho acho que até é um papo para um próximo podcast, né? Mas eu tenho estudado e tenho visto algumas empresas e aí eu tenho entendido, até eu não sei se você concorda, não, um grande especialista em cultura aqui, que para mim a cultura é um atalho para alcançar o seu propósito, para você fazer aquilo acontecer. Porque tem muita cultura torta que talvez você alcance o seu propósito, mas de uma forma torta, não é verdadeira, não é genuína. Então, eu vejo a Disney, eles têm uma cultura centrada em cliente, eles têm 5 chaves lá, são as palavras mais importantes para eles: segurança, cortesia, inclusão, show, eficiência. Eles treinam essas 5 palavras para que cada um dos seus 200 mil colaboradores transbordem isso em comportamento. Essa é a cultura da Disney. Para quê? Para ajudar a atingir mais rapidamente o propósito da Disney, que é criar felicidade. Então, não sei se cultura seria um atalho, mas cultura seria o melhor caminho para que as organizações, a meu ver, atinjam o seu propósito. O nosso jeito de ser. Né? Nosso jeito de ser, exatamente. O nosso jeito de ser. E a cultura da empresa é o jeito de ser da empresa, né? E ela vai se formando através das pessoas que vão compor naqueles grupos. Isso é uma coisa muito importante. Tem o indivíduo, tem os grupos, isso compõe a organização. E aí você tem as áreas ou os departamentos, só que você tem os grupos que não necessariamente são do mesmo departamento. Você tem daqui a pouco grupos que se formam na empresa, um puxando por um lado, outro puxando por outro. Isso costuma acontecer, a gente costuma fazer leitura desse processo.
Sim, assim, é o que a gente chama das subculturas. Mas Subculturas. as subculturas existem por características específicas, típicas, até do que se espera de comportamentos mais acentuados em determinados grupos, né? Então, vamos lá, nós temos aqui a nossa organização, mas nós temos um departamento de marketing, nós temos um departamento de comercial e nós temos um departamento de controles contábeis e compliance. Então, veja, todos prezam pelo mesmo valor, mas subculturalmente, quando a gente fala aqui desses 5 valores, o que mais está relacionado com conformidade, ele naturalmente deve ser mais acentuado nessa área de controles contábeis e compliance, por exemplo. Então, isso é natural, isso não tem... Veja, trazendo aqui para uma metáfora, os europeus, eles olham para nós aqui e falam assim, vocês são sul-americanos. E nós somos um grupo que nós somos sul-americanos. Aqui dentro a gente olha assim, ele é argentino, ele é chileno, todos nós vistos lá somos sul-americanos. Nós somos brasileiros. Mas eu sou baiano, você é paulista, ele é gaúcho. Mas somos brasileiros. Então, somos todos Disney. Mas quando você vai ver o pessoal que trabalha na parte de back-office, estrutura lá por baixo dos túneis, garantindo que funcione, ele vai ter uma característica diferente daquele que vai estar vestido de um personagem, por exemplo. Mas todos dentro de um mesmo, que é o que a gente chama dos valores core, aquilo que identifica nós como uma grande comunidade, como o nosso país, a nossa nação. Então é importante ter clareza disso. A clareza disso é muito importante. Sabe que tem uma das principais empresas de bebidas do mundo, né? Eu lembro que a área de educação falou, puxa, a gente precisa impactar nosso time de vendas no Brasil inteiro para trabalhar um dos valores, né? Uma das coisas que a gente tem que é foco obsessivo no consumidor e no cliente. Puxa, como é que a gente vai fazer isso? Falei, vou eu lá falar sobre isso? Pode ser um caminho. Por que a gente não cria um podcast? E aí o que a gente fez? A gente pegou, né? E aí esse podcast foi até eu lá que conduzi. E aí eu falei, inclusive eu quero dar voz aqui aos profissionais. O João tá lá na Rota 66. João, conta pra gente, o que você fez hoje que te ajudou a demonstrar na prática um foco obsessivo no consumidor e no cliente? Foi muito legal, porque aqui a gente fez. A gente criou formas de dar voz aos colaboradores. Então eu acho que o profissional de treinamento que está nos assistindo, você precisa ter uma visão mais sistêmica, né? O que fica aqui para mim eu preciso olhar de forma mais sistêmica e conseguir encaixar as peças, as partes, de forma mais estratégica. E aí quando você entende como funciona isso, você faz uma leitura que não é tão fácil, né? Você fazer uma leitura da própria dinâmica de pessoas, né? Eu tive a oportunidade já de estudar sobre isso, então fica um pouco mais fácil. Falo que o profissional de treinamento hoje ele tem que ser omnichannel, ele precisa dominar de uma série de coisas. Bom, o papo tá bom demais. E como o nosso podcast aqui é o Fala T&D, a gente faz uma brincadeira aqui. A gente vai agora entrar no T&D, que é o Tome Devolve. Tá bom. Então eu vou falar aqui uma palavra e vocês trazem o que ela significa para você, um complemento. Eu falo a palavra e depois, né? Tomo, devolve. Beleza? Bora. Futuro. Sonho. Focado nas pessoas. Treinamento. Essência. Tudo que é a prática. Cultura. Jeito de ser. Somos nós como agimos. Propósito. Coração. A razão principal de tudo. Vocês combinaram aí, né? Tá Você vê, saindo. tá rolando Tá um alinhado, ping-pong bom isso aí. aqui. Tô gostando. Vamos lá, desafio. Todos precisam. Ser cada vez melhor. Cliente. Cliente. Coração. Vou colocar igual propósito. É isso daí. É a razão principal. Isso aí, sonho. Futuro. Futuro. Alimento. Alimento. Transformação. Transformação, eu vou trazer pessoas, porque precisamos transformar pessoas para transformar o mundo. É isso aí. Sem as pessoas, sem a transformação das pessoas, continuaremos no mesmo lugar. É isso aí, ó. Se combinasse, acho que não seria melhor que isso, não. Boa. Bom, como é que as pessoas, quem ainda não conhece o trabalho de vocês, como é que elas encontram vocês? Bom, tem as minhas redes sociais, @Alexandre Slivnik. Eu sei que é difícil, mas se colocar Alexandre Sli, SLI, eu sou o primeiro que aparece na Aparece lista lá. lá. Pode conectar, pode fazer sua pergunta, vai ser um prazer. Te acha estar lá com no você. Instagram. Lá no Instagram, Instagram. Se você colocar Alexandre Slivnik, não tem nenhum outro que eu saiba ainda com esse mesmo sobrenome, não? Mas você vai achar encontrar, vai Alexandre te encontrar. Slivnik ou Alexandre Slivnik, qualquer coisa que você colocar Disney, vai me achar também. E eu sou encontrado como Gui.Marbach.
Gui.Marbach. Que termina com CK. M-A-R-B de bola A, CK. Eu sou um dos sócios diretores da Crescimento. Na crescimento.com.br você também consegue encontrá-lo lá. Encontra. Muito legal. Obrigado pelo convite. Por ter aceito, né, esse convite. E por compartilhar com os profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, o impacto e como vocês têm contribuído aí com esse país, no mundo, né? Você falou que faz ponte aérea daqui para os Estados Unidos e quase toda semana, né? Loucura, praticamente toda semana. Eu dou palestras e treinamentos aqui no Brasil, também dou treinamentos nos Estados Unidos, então fico nessa ponte aérea maluca. Hoje, com a pandemia, muito se digitalizou, mas os eventos presenciais voltaram, então eu continuo nessa loucura de viagem para poder transformar esse mundo aí num lugar muito melhor pra gente viver. Prazer estar com você, Gui, aqui do lado, falando desse papo, e obrigado pelo convite, prazer compartilhar histórias com vocês aqui. Carlos, Bravendi, é um privilégio poder trocar ideias e fortalecer essa nossa grande comunidade de T&D que tanto merece. É isso aí. Quer dar um recado aí, Gui, pra turma? Eu queria agradecer realmente a oportunidade que a gente tem de compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Faz parte e está absolutamente conectado com esse propósito. A informação aqui não vale nada. Ela vale quando ela flui. Então eu espero que de alguma forma essa conversa ela possa trazer insights, ela possa contribuir com a evolução de consciência das organizações que são os grandes agentes de transformação desse planeta. E a gente tem um papel muito importante, né? A gente está aqui com milhares de profissionais no Congresso, no 37º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e ver as pessoas aqui trocando experiência, né? Criando esse mente mestra, colaborando, né? A gente tem um papel muito importante nessa sociedade, então obrigado por estar no nosso 3º episódio. Teremos ainda mais alguns para gravar aqui e vamos soltar semanalmente. Então, se você gostou desse episódio, siga os nossos canais, porque você pode algum dia estar aqui conversando com a gente também, trazendo a sua experiência. E a ideia é a gente contar um pouco dos bastidores, como é que as pessoas que atuam nessa área pensam, para trazer dicas para você. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.